Christopher, além dessa âncora fiscal, tem a âncora da insegurança jurídica, essa história de não cumprimento de contratos, revisão de contratos. Recentemente nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que praticamente tirou dinheiro da Starlink para pagar o X só porque tinha um acionista em comum. Isso tudo manda um sinal muito negativo para o mundo, né? Como o mundo percebe o risco da insegurança jurídica? É um risco que já está embutido no preço, entre aspas, mercado emergente, ou é algo que preocupa tanto quanto a questão fiscal? Olha, eu acho que se a gente olha, tem dois níveis de preocupação da segurança jurídica. A gente olha os embates entre o Supremo, não é? E que pega o debate nacional sobre direito de expressão de liberdade, as investigações não é, contra a chamada fake news. E nós temos um Supremo que realmente, em nome do que eles enxergam com defesa da democracia e desinformação sobre ataques ao sistema eleitoral, realmente tomaram decisões de investigações e medidas que realmente o colocam numa posição de reforçar essa preocupação com o direito de expressão individual. E, na verdade, isso vai ser uma grande bandeira da direita da oposição em 2026, não é? Que é a defesa da democracia e um ataque direto para um Supremo que está extrapolando parte dos seus próprios limites. Eu até brinco, Dávila, que nos Estados Unidos o debate eleitoral, você tem os democratas que estão abraçando o tema de ameaça à democracia. Você faz pesquisas, algumas pesquisas que mostram que a ameaça à democracia é a principal preocupação dos democratas nessa disputa, acusando o Trump como sendo essa acusação. Você vai nos republicanos, a ameaça à democracia não é um tema relevante para eles. Eles enxergam os democratas como essa democracia, mas não é. É migração e também temas econômicos. No Brasil, eu acho que a direita, esse tema de liberdade e ameaça à democracia vai ser eleitoralmente saliente pela primeira vez, não é? Mas eu acho que o investidor estrangeiro enxerga isso e tomar as decisões como banimento do X, essa politização do Supremo, é uma certa preocupação, sim. Mas também o que pega são decisões do Supremo, não é, que favorecem, que transparecem que favorecem um grupo econômico sobre o outro. Então, eu acho que isso gera um pouco uma percepção que talvez não temos regras tão claras do embate comercial, não é? Então, acho que isso também está aumentando essa sensibilidade. Então, essa insegurança jurídica extrapola só decisões como o do X e do Starlink. Eu acho que é um pouco mais ampla, não é? Mas é também emblemático de um contexto doméstico, onde cada lado enxerga o outro como uma ameaça à democracia. Isso é muito infeliz. E o desrespeito, né, às regras do jogo, porque isso fere a lei de SA, assim como a decisão de rever contribuição social sobre o lucro líquido de maneira retroativa, coisas que realmente deixam o investidor estrangeiro bem preocupado com o que é o cumprimento de contratos, né, no Brasil. E aí vem um outro ponto que também acho prejudicial hoje ao Brasil, que é o tamanho da carga tributária que nós temos, né? Enfim, se compararmos a carga tributária do Brasil com qualquer outro emergente, nós somos recordista by far, né? Então, isso também é algo que cria o custo Brasil, passa a pesar muito nessa decisão de investimento. Como você vê essa questão mais voltada à reforma tributária, as questões da reforma trabalhista, que, apesar de andar, continua tendo um passivo trabalhista grande no Brasil? Como você vê essas coisas na decisão de tomada de investimento estrangeiro no país? Olha, aqui é claro que nós vivemos um ambiente de insegurança tributária muito grande. Nós temos um governo que iniciou no seu primeiro ano de mandato, não é, com essa PEC da transição, gerando um gasto adicional de quase 2% do PIB, que inverteu a lógica tradicional de um governo. Geralmente o governo aperta o cinto no primeiro ano para poder gastar no final. O que se fez agora gastou mais no primeiro ano, né? Uma visão do Passo Planalto que tem que diminuir o risco da oposição indo para as ruas, depois do 8 de janeiro, assim por diante. Mas o preço que você paga ao fazer isso é que você tem que correr atrás do prejuízo lá do gasto e cobrir gastos com mais tributos. Então, você tem a equipe econômica, o governo, num esforço contínuo de o que eles chamam recomposição da carga tributária, mas no fundo, evidentemente, é um aumento de carga vis-à-vis ao atual, e isso gera muita
incerteza, porque a cada 2, 3 meses anuncia uma nova medida tributária e gera incerteza sobre, assim, qual a carga que eu vou pagar como empresário e para fazer planejar meus investimentos futuros, né? E essa historinha vai continuar ao longo desse próximo ano e meio, né? Infelizmente, tá? Dado as dificuldades de cumprir as metas primárias. Então isso gera uma insegurança e temos um Supremo com uma relação muito próxima com o Palácio Planalto e o atual governo, que são mais amigáveis a teses tributaristas que a equipe econômica tem colocada. Então isso é uma fonte de incerteza, sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu diria que igualmente importante, ou talvez mais importante ainda, é você ter uma taxa de juros reais acima de 6%. Então, quando você tem o custo de gastar mais, desancorar expectativas de inflação, um câmbio mais depreciado, aí força o Banco Central a ter que aumentar juros bem quando o Banco Central americano está diminuindo, olha essa dicotomia realmente infeliz. E aí isso coloca uma dúvida sobre, assim, a sustentabilidade desse crescimento aqui, né? E o carrego de custo de caixa para as empresas e o custo financeiro é muito elevado. Então isso acaba, eu diria que o impacto de juros altos é mais elevado do que o impacto da incerteza da carga tributária, né? Acho que dos dois, acho que o segundo pesa mais, pelo menos que a gente escuta de investidores estrangeiros. Olhando essas oportunidades e desafios que você bem colocou aqui, como que o investidor estrangeiro busca a Eurásia para entender o Brasil? Ele está sondando, ele está curioso ou ele está determinado a investir no Brasil para diversificar risco em mercados emergentes? Nós temos cada uma dessa categoria. Nós temos metade da nossa base de clientes são empresas multinacionais, várias delas que têm peso histórico aqui no Brasil. Então, o Brasil é um desses países que é grande demais para você não estar dentro. Então, que tem um compromisso, um plano para o país mais de médio prazo. Aí, o plano de investimentos você pode ter mais ou menos apetite para investimentos dependendo do ciclo econômico. Aí eles vêm para nós para tentar construir cenários do que nós estamos enxergando do lado político que pode impactar o setor deles e também a macroeconomia. Nós temos também investidores no mercado financeiro, que aí você tem os investidores que entram de forma mais tática, e aí é engraçado, sempre tem uma dicotomia entre investidor estrangeiro que muitas vezes vê o local sendo excessivamente pessimista, eles enxergam uma oportunidade de compra, porque o local é muito passional, exagera no lado do pessimismo e pode ter essas oportunidades táticas. E também você tem investidores que olham para o Brasil para fazer uma mudança mais estrutural de alocação de investimentos também no setor financeiro. Esse tipo de investidor está com barbas de molho, porque essas incertezas fiscais geram uma dificuldade de previsão de câmbio e do lado dos preços de ativos. Então, se tinha investidores propícios a fazer um investimento mais estrutural logo pós-eleições e ficaram decepcionados com todo o ruído da política econômica que a gente viu logo depois. Então, eles estão mais propícios a olhar o Brasil mais construtivamente do que o local, porque eles enxergam o Brasil nessa comparação, né? Eles enxergam o Brasil com ativos no setor agro, setor energético, e o mundo está difícil. Vários países estão fazendo irresponsabilidades fiscais. Vários países estão lidando com conflito. Então, muitas vezes a gente esquece que o investidor estrangeiro olha o Brasil em termos relativos. E no mundo tem poucas boas oportunidades. Mas ainda assim, eu acho que o que eu acabei de escrever impede um movimento mais forte do gringo entrar no Brasil. Mas eu acho que é uma mistura de tudo, em termos do perfil de demanda que nós temos.